Como sabem, no dia de ontem tivemos a votação e respectiva aprovação da nova lei de estrangeiros e tivemos reações nas televisões portuguesas. Tivemos, por exemplo, a Presidente da Casa do Brasil, em Lisboa, que foi para a CNN dizer que a política de imigração em Portugal nunca gerou uma imigração desregulada ou descontrolada e, portanto, eu venho mostrar-vos esta análise porque ela faz aqui uma comparação que eu achei adorável. Ela basicamente diz que Portugal e a Suécia são os países que tinham a melhor política de imigração. Eu adoro utilizar-se a Suécia como um modelo do que deve ser a imigração, quando todos sabemos o estado da Suécia no dia de hoje. É o equivalente a dizer-se, bom, a Venezuela realmente é o auge da riqueza a nível mundial. Venezuela onde pessoas passam fome, como sabem. E, portanto, vamos ouvir esta intervenção e faremos uns breves comentários. Boa tarde a todos. Hoje é um dia, em matéria de políticas de imigração, um retrocesso para o país. E aqui a história conta, é importante lembrar do passado. Portugal foi reconhecido como um país acolhedor e já foi considerado um país cuja política de imigração era a segunda maior do mundo, não era nem da Europa, do mundo inteiro, só ficava atrás da Suécia. Nós temos um índice que mede as políticas de imigração, que é o MyPax, e Portugal, em 2 anos consecutivos, é considerado o segundo melhor país do mundo. Esse passado conta. Se nós estivéssemos a ter esse debate há 5 anos atrás, por exemplo, o que nós estaríamos a debater? Nós temos uma boa legislação, mas o que falha é a prática, porque nós temos um problema administrativo, nós temos um problema de gestão dessa administração que cuida do serviço da imigração e que cuida da imigração. Só me leva a crer que estas pessoas vivem num mundo à parte. A pergunta que eu sou obrigado a fazer é: que tipo de índice é esse que mostra que Portugal e a Suécia têm uma política de imigração positivas? Caramba, ainda ninguém se apercebeu que a subida abrupta da criminalidade na Suécia, nomeadamente associada a crimes como são atentados, basta ver o mês de janeiro na Suécia para percebermos que a política de imigração da Suécia falhou miseravelmente. Caramba, a Suécia como exemplo de uma boa política de imigração nos últimos anos? Vejam o que se passa na Suécia no dia de hoje. É um dos piores países da Europa do ponto de vista de políticas da imigração e dos seus resultados. Vejam o último mês de janeiro da Suécia do ponto de vista de atentados. Teve um atentado por dia, acho que foram 32 atentados, portanto era e uns pozinhos por dia no mês de janeiro. Uma pouca vergonha autêntica. E que ninguém tenha dúvidas nenhumas que esta subida abrupta da criminalidade na Suécia tem uma correlação com a imigração. Pode não ser direta. Eu não estou a dizer que só os imigrantes cometem crime na Suécia, mas que têm um peso enorme a criminalidade dos estrangeiros na Suécia. Há que ninguém tenha dúvidas nenhumas disso. Portanto, utilizar a Suécia como um exemplo do que a imigração deve ser é gozar com a inteligência das pessoas que a ouvem, honestamente. É dizer às pessoas que a ouvem que comemos todos gelados com a testa e que ninguém sabe o que se passa na Suécia. E há comentadores que estão à minha esquerda nas televisões portuguesas e que já fizeram questão de expor essa realidade. Falo, por exemplo, do comentador, acho que se chama João Almeida, que comenta com a Maria Castelo Branco e com o Sérgio Sousa Pinto. Um senhor de barba e cabelos grisalhos, acho que é do PSD. Ele próprio já fez uma intervenção sobre a Suécia e, portanto, um centrista disse abertamente que é uma pouca vergonha o que se passa na Suécia. E, portanto, que há uma correlação com a imigração, a subida de criminalidade na Suécia, que ninguém tenha dúvidas nenhumas disso. Vamos ouvir mais um bocadinho. A legislação como um todo não precisava ser alterada. O que nós precisávamos era alterar a capacidade dos serviços, que nunca houve investimento no serviço da imigração, o que causou uma demanda suprimida, com a pandemia isso piorou, e nós fizemos uma gestão, por isso que eu falo, a história Mas agora conta. Foram alteradas as condições para pedir, para ter acesso à lei dos estrangeiros, para ter residência. É isso que está em causa, não é tanto a forma como os serviços funcionavam. Mas o argumento para se alterar a lei foi a capacidade administrativa, não foi o mau funcionamento da lei. E nós temos não foi, uma gestão... Ana Paula, a discussão política em Portugal não andou à volta se o Estado tinha ou não capacidade de resposta para os pedidos. Essa foi um dos argumentos do ministro que apresentou a proposta, que Portugal não tinha capacidade administrativa e que a lei, por não ter capacidade administrativa, falsamente, criava um efeito de chamada, o que é uma inverdade. Portanto, basicamente o que esta senhora está a dizer é muito simples. A manifestação de interesse era uma coisa porreira. Pessoas
pessoas que vinham para Portugal procurar emprego, que não tinham sequer garantia de que tinham meios de subsistência, que não tinham um contrato de trabalho, que vinham para cá e logo se via se arranjavam um emprego, era uma lei porreira, as coisas corriam bem. Pedir-se que alguém que venha para Portugal tenha condições de subsistência, tenha um contrato de trabalho, não dependa do Estado português, não ande a cometer crimes, nem venham em tal número que descaracterizem o país, isso é um problema, é um retrocesso civilizacional. E o exemplo é quem? A Suécia. A Suécia, sim, a Suécia é que as coisas correm bem do ponto de vista da imigração. A Suécia, basta darmos o exemplo da imigração, quer dizer, se as coisas correm bem na Suécia, também devem estar a correr bem na França, no Reino Unido, na Bélgica, não sei, está tudo a correr bem por aí fora. Só nós é que estamos mal, porque queremos travar o problema da imigração antes de chegarmos a níveis tão maus como os da França, como os da Suécia. Realmente não estamos numa situação tão fragilizada como está, por exemplo, a França ou a Suécia. Eu, enfim, consigo compreender isso, mas todos nós percebemos qual é o percurso natural dos acontecimentos quando olhamos para países que também fazem parte da União Europeia e que há uns tempos atrás, não há muitos anos, nomeadamente a Suécia, eram dos países mais seguros do mundo e agora deixaram de o ser. Na Bélgica, mais especificamente em Bruxelas, há pessoas a disputar território com armas de guerra ao pé de estações de metro e não são nacionais. Esse é o ponto. Todos nós sabemos quem são estas pessoas, todos nós sabemos de onde elas vêm, todos nós sabemos qual é a motivação de muitas delas. E, portanto, os problemas estão identificados, as causas estão identificadas, quem não reagir fecha os olhos à realidade. É tão simples como isso. E além de tudo mais, mesmo partindo do pressuposto que as coisas estavam a correr lindamente, não quero o meu povo substituído. É tão simples como isso. Acho que não é difícil de compreender. Porque o principal fator de atração da imigração é o mercado de trabalho, não é uma política de imigração. Isso acontece em outros lugares do mundo e do ponto de vista da ciência política e do estudo da imigração está altamente comprovado e estudado. Mas, Ana Paula, o discurso que acompanhou toda esta ímpeto de reforma foi justamente regular a imigração. A questão era essa, não era tanto regular a forma como os serviços do Estado respondiam à procura. A imigração nunca teve desregulamentado. Os imigrantes são muito acostumados a cumprir pré-requisitos, isso nunca foi uma coisa nova. Isso sempre aconteceu. Sim. Adoro que estes senhores no estúdio depois estejam todos a assinar com a cabeça que sim e depois dizem, não, nós somos imparciais, nós comentamos os temas com imparcialidade. Metem a um conjunto de pessoas que concordam todas sobre o tema. Ou seja, não há contraditório. Enquanto esta senhora diz abertamente que a política de imigração em Portugal nunca esteve desregulada, está tudo a dizer que sim, a abanar com a cabeça. Não há uma pessoa que discorde do que a senhora diz, mas não espaça todas as formas de pensamento e de ver o assunto. Não brinquem com a cara das pessoas. Olhando para esta situação, a imigração quadruplicou no espaço de 7 anos. Os portugueses estão a diminuir e, portanto, mesmo que estivessem todos legais, não era aceitável ter este número de imigrantes. Este é o ponto número 1 e espero que tenha ficado claro. Estejam todos a trabalhar, estejam todos a cumprir regras, coisa que não estão, não é aceitável termos este volume de imigração e é efetivamente real que temos que dizer este tipo de questões. Agora, sobre manifestação de interesse, sobre a imigração nunca ter estado má e sobre, disse esta senhora, o facto de, ou a ideia que não é um facto, de que é a procura do mercado de trabalho que efetivamente impulsiona estas questões da imigração. Eu pergunto, então como é que a percentagem de estrangeiros desempregados na Europa é o dobro dos nacionais na Europa? Ou seja, basicamente esta senhora diz, o que move a imigração é o emprego. E portanto, se há imigração é porque há emprego e é porque as pessoas estão a trabalhar. Saibam que segundo a União Europeia, há uma taxa de desemprego de estrangeiros na Europa de quase 12%. Os nacionais da Europa andam em torno dos 5,9%. E, portanto, eu pergunto, como é que as pessoas que vêm porque há trabalho estão desempregadas com o dobro da taxa e os que não querem fazer nenhum e por isso precisam da imigração estão desempregados em metade da percentagem? É gozar com a nossa cara. Portanto, não sei o que é que ela diz que provou com a ciência política e com as ciências sociais. Eu também sou de ciência política e há várias posições sobre o assunto. Portanto, ela dizer que a ciência política é uma entidade abstrata que aprovou a teoria dela não é factual. Há várias visões da imigração na ciência política e na sociologia, até porque isto não são ciências exatas, isto não é matemática nem nada do género e, portanto, há várias formas de olhar para dados e há vários dados para olhar quando falamos de vários temas. E, portanto,
A imigração esteve sim desregulada, continua a estar porque temos imigração a mais e agora temos é que começar a falar de quantas pessoas e através de que requisitos é que vão sair deste país. Era isto que eu tinha para partilhar no dia de hoje, fico-vos grato que estejam desse lado, peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal, tem as minhas redes sociais, o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação e nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.